Olá, eu vou fazer aqui uma breve explicação sobre o que é um fundo rotativo solidário. Isso serve para ajudar a formar os bancos comunitários. A gente acredita que os fundos rotativos é uma boa base, é um pilar para a construção do banco comunitário. Então, a ideia é explicar o que é um banco comunitário e quais são as ações básicas para a gente poder construir o banco comunitário, né? O fundo rotativo, desculpa. Então, o que é um fundo rotativo solidário? Ele é uma metodologia, uma forma, né, de método de organização da comunidade para financiamento de iniciativas produtivas sociais de caráter comunitário, associativo, voltado a promover atividades socioeconômicas de vários tipos, né? A partir dos princípios da economia solidária, procurando desenvolvimento local solidário e sustentável, né? A economia solidária, ela se baseia na autogestão, na independência em relação ao Estado e partidos políticos, sindicatos, igrejas e tudo mais. Os meios de produção são coletivos, os preços são justos, sem haver exploração, né, de um proprietário sobre as demais produtores, né, e baseado na solidariedade, ou seja, na troca justa, não prejudicar o outro, né, nesses princípios. E o fundo rotativo se organiza também sobre esses princípios. Você pode ter fundos rotativos de vários valores, de R$ 1, de R$ 2, de R$ 5, de R$ 20, de R$ 100. Os moradores colocam o que podem no fundo, né, e emprestam a um dos membros do fundo. Para pedir empréstimo, é preciso colaborar com o fundo, né? A gente recomenda sempre que o fundo seja do mesmo valor. Então, se o grupo, né, precisa trabalhar com o mínimo, com esse mínimo que todo mundo colabora para depois não ter problemas na hora da retirada de valores e tudo mais. A gente pode fazer fundos rotativos de várias formas. Por exemplo, para fazer compras coletivas, nós queremos comprar uma maquinária ou sementes, ou, enfim, até terras, a gente pode fazer compra com esse fundo, que é um fundo comum, né? É um fundo a título perdido que vai fazer com que a gente possa chegar no nosso objetivo, né? Coisas que sozinhos a gente não tem condições de comprar. Então, se todos ajudarem, criarem esse fundo, essa poupança coletiva, aí a gente consegue fazer e vai beneficiar todo mundo, né? Também você pode guardar um dinheiro, fazer uma espécie de poupança coletiva. Se você não consegue guardar dinheiro sozinho, você guarda nesse coletivo, normalmente trabalhadores da mesma empresa ou uma cooperativa, e guardam esse dinheiro para um 13º, para um dinheiro futuro no final do ano ou no meio do ano, né? E é uma série de ajudas que você pode fazer. A outra forma de fundo é o fundo de crédito, né? Para você poder fazer a partir de doações que a própria comunidade faz, você faz esse crédito, né, para poder facilitar a vida das pessoas. Às vezes, o crédito de consumo para você comprar um bojão de gás, uma cesta de alimentos, comprar uma roupa, para completar um dinheiro do teu filho na escola que precise. Então, esse fundo serve para isso. Então, também um grupo de pessoas coloca um valor ali e esse dinheiro vai servir de crédito para as pessoas que fazem parte desse fundo, né? E o fundo de crédito entre os participantes. No primeiro caso, você pode receber doações de fora. Nesse outro, é só dos participantes. Mas, nos dois casos, pode ser uma combinação. Então, assim como pode haver vários tipos de fundo, também pode ter um para cada objetivo. Eu posso ter um fundo para fazer microcrédito, para consumo, posso fazer um fundo para empreendimentos, para criar novos empreendimentos, eu posso fazer um fundo para asfaltar uma estrada, comprar um trator, comprar sementes, comprar um animal, enfim, eu posso
fazer fundos para cada objetivo com tempo infinito ou um tempo limitado, né? Quem decide é o próprio grupo que vai fazer esse fundo. Então, quem controla e administra o fundo rotativo são os próprios participantes do fundo, né? O fundo ele pode ser criado por pessoas que trabalham, como eu falei, no mesmo ramo de atividade ou têm um objetivo comum, né? Por exemplo, uma confecção, um salão de beleza, uma alimentação e outros exemplos, né? Com uma lista de compras, por exemplo, o Banco Comunitário pode comprar direto do fornecedor. Então, você cria um grupo de compra coletiva e presta serviço para o fornecedor. Normalmente, nos fundos rotativos, os juros são 0% ao mês, só fazendo a correção monetária. Então, teve inflação, sei lá, de 10%, então nós vamos corrigir esse dinheiro que foi emprestado em 10%, né? São os únicos juros que são cobrados normalmente, mas o grupo pode decidir de cobrar um pouco mais, mas não pode exceder muito mais. Então, a gente recomenda cobrar 1%, 2%, até 3% ao mês no máximo, caso o grupo queira cobrar uns juros além da correção monetária, né? Mas com a correção monetária já ajuda a equilibrar o dinheiro, o grupo não vai ser prejudicado com a devolução do dinheiro, né? Como que organiza um fundo rotativo solidário? Primeiro, a gente reúne, né, as pessoas da comunidade, né, os grupos que têm interesse comum, né? E aí tem que ter uma conscientização desse processo, né? A gente faz uma sensibilização da importância do fundo, para que ele serve, e do compromisso, né? A importância do compromisso de cada membro de fazer essa contribuição e também da devolução dos empréstimos gerados, né? Isso tem que ser os princípios básicos. Se não tiver esse princípio básico, a gente não consegue fazer o fundo funcionar, né? E depois disso, a gente traça algumas estratégias para a organização, né? Como nós vamos nos organizar, quantas vezes a gente vai se reunir, os critérios para emprestar, os critérios para participar, né? Dentro da comunidade. Tem uma série de coisas que tem que ser estudada e decidida pelo coletivo, né? Então, todo o fundo rotativo ele é construído a partir das contribuições individuais de cada membro do fundo, tá? Daí a gente faz uma assembleia de criação e aprovação de um regimento interno e de funcionamento do fundo rotativo, né? Nessa assembleia a gente decide como vai recolher o dinheiro, quem que vai digamos, captar esse dinheiro, guardar esse dinheiro, quem vai decidir sobre os créditos, quantas vezes vão se reunir para tomar essas decisões, o que fazer no caso de não pagamento. Tudo isso é decidido coletivamente pelas pessoas do grupo do fundo rotativo, né? Quem que pode participar de um fundo rotativo solidário? Qualquer pessoa, tanto homem como mulher, ainda que sejam da mesma família, podem ser sócios do fundo. Lembrando o seguinte, por exemplo, eu tenho uma companheira e ela quer participar, ela colabora com a sua contribuição e eu colaboro com a minha contribuição. São contribuições individuais, tá? Agora, se eu quero fazer só uma contribuição, eu escolho quem vai ser, digamos, a cabeça desse nome que vai participar do fundo, né? Então, alguns exemplos de fundos rotativos. Então, você pode criar fundo de apoio à conquista da moradia, por exemplo, que é muito importante, isso é muito legal, além do trabalho de mutirão para construir uma habitação, também pode ter um fundo para a gente construir várias casas, né? Assim, pode ser mais rápido a construção das casas e não ter que esperar aí um dinheiro público que a gente sabe que nunca vem. Também pode ser o apoio a feiras, né? Os feirantes, os comerciantes participar de alguma feira, ou de agricultura, ou de produtos, seja. Então, ele pode servir de apoio, então faz uma poupança ali, aquele grupo, e monta um fundo para poder pagar transporte, hospedagem, barraquinha, enfim, todos os gastos que podem ter numa feira. Também pode ser de projetos comunitários, né? Como, por exemplo, construir uma sede comunitária, asfaltar uma rua, iluminar uma rua, tirar buracos na rua. Já sabemos que isso muitas vezes é obrigação do Estado,
mas quando ele não intervém e a situação vai piorando, é bom ter um fundo que possa resolver isso para não prejudicar mais as pessoas mais do que elas já são prejudicadas. Também fundo solidário para semente, né? Quem planta e trabalha com alimentos pode ter um fundo de sementes coletivo que possa distribuir entre as pessoas que estão participando desse fundo para poder plantar, né, variedade de produtos, aumentar essa produtividade, aumentar a quantidade de produtos que vendem para melhorar a entrada de dinheiro, né? Então, o fundo também pode ser feito, tudo isso coletivamente. Bom, as instâncias de organização dos fundos rotativos solidários, né? Primeiro, uma assembleia geral, né? A gente faz uma assembleia, um grupo, uma reunião geral de todas as pessoas que participam, né? E ele é soberano, ele o que manda mais do que ninguém, mais do que qualquer pessoa, mais do que qualquer grupo separado, né? Nessa reunião geral que se tomam todas as decisões mais importantes do fundo, tá? É lá que todos os membros que participam do fundo, que colaboram economicamente, aí tem que ter essa colaboração, não pode falhar, né, na colaboração, é que tem direito de voz e voto. Além dessa assembleia, também é formada uma comissão gestora do fundo, ou seja, pessoas que vão organizar isso, vão fazer a prestação de contas, vão anotar todo mundo que contribuiu aquele mês, todo mundo que pediu dinheiro emprestado, quando devolveu, quem não devolveu, para poder prestar contas depois. Então, todos participam, mas tem um grupo, digamos, que controla essa informação. Mas esse grupo não manda mais do que a Assembleia Geral. Ele simplesmente executa o que a Assembleia Geral decide, né? Ele não tem poder além da Assembleia Geral. É um grupo executivo, tá? Ele pode ser formado por homens e mulheres da comunidade que tenham conhecimento dos projetos e participam do fundo, ou seja, tem que ter a contribuição, como eu já falei. Bom, e aí tem um regimento interno que dita as normas para isso. Bom, então, isso é o que é basicamente um fundo rotativo, pode ser explicado mais, posteriormente em novas reuniões a gente vai informar mais do que precisar, como fazer o regimento interno e tudo mais, tá certo? O Fundo Rotativo Solidário também precisa de ter uma sustentabilidade, né? Como que ele se sustenta? Primeiro, através das contribuições dos sócios e, às vezes, também através de captação de recursos externos, né? De entidades que queiram ajudar nosso projeto, que colocam dinheiro nesse fundo, ou de doações também, né? Tem pessoas que querem doar, elas não vão participar do fundo, mas se sensibilizam com a causa e fazem doações, né? Tudo isso pode fazer parte do fundo, mas é muito importante que esse fundo tenha a contribuição dos sócios. Os sócios precisam ser conscientes dessa contribuição. Sem essa contribuição, o fundo não cresce e também não há compromisso para devolver os créditos uma vez feitos os empréstimos. Tem que ter esse compromisso. Bom, para controlar, né, para garantir o funcionamento do fundo e ter um controle, a gente faz uma ficha de cadastro dos associados, né, um controle mensal e anual desses participantes, uma ficha de entrada e saída de recursos e termos de compromisso e responsabilidade, tanto para participar do fundo quanto para solicitar empréstimos. Bom, é isso, principalmente, e aí estou à disposição, nós estamos à disposição aí depois para contribuir com mais informações a partir do entendimento dessa explicação inicial.